Olá, pessoal. Agradeço muito por sua conexão. Estamos aqui no canal Bel Jornalista, Bel Entrevista, para exaltar e celebrar o aniversário de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, para quem não sabe, é uma lei federal, lei número 13.146 de 2015, que foi publicada há 10 anos para estabelecer parâmetros para a inclusão social de pessoas com deficiência. Porém, com o envelhecimento da sociedade, a inclusão alcança a todos, a acessibilidade no transporte, em vários aspectos da vida. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, é para incluir todas as pessoas na sociedade. Estou fazendo uma série de entrevistas com várias personalidades, autoridades, pessoas brilhantes que, de alguma forma, se envolveram com a Lei Brasileira de Inclusão, seja na sua concepção, no seu trâmite, no seu processo, no seu dia a dia. Então, espero que você aprecie. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço demais se puder compartilhar esse vídeo, porque vale a pena, são informações importantes que interessam a toda a sociedade. Muito obrigada. Olá, estamos aqui com a Lia Crespo. É uma honra te receber, viu, Lia? Jornalista, escritora. Muito bom falar contigo. Por gentileza, eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre você, o que você anda fazendo ultimamente, quem é você, né? E também que você explique, por gentileza, a quem está nos assistindo, um pouquinho da sua condição física, por favor. Tá bom. Eu sou Lia Crespo, sou jornalista, tenho mestrado em comunicação e doutorado em história, e tenho uma deficiência desde que eu tinha 1 ano e 2 meses. Eu tive poliomielite, né? E então eu convivo com a deficiência, então, desde sempre, né? Uhum. Eu faço parte, ou fazia parte, ou fiz parte do movimento de pessoas com deficiência desde seu início, desde os anos 80, né? Quase desde as primeiras reuniões, e, e foi durante um bom tempo, eu fiz isso muito ativamente mesmo, né? E há uns 15 anos, mais ou menos, uns 20, que eu já estou mais... Bom, também o movimento também já não existe mais há um bom tempo, né? Ele só existe virtualmente, né? Então, praticamente, eu só atuo virtualmente, né? Mas atuo mais como indivíduo mesmo, né? Não tenho uma atuação como grupo, né? O que eu falo, escrevo, é por minha própria conta e risco, né? Me baseando na minha vivência, na minha história de vida, nos meus estudos, né? Já que o mestrado foi sobre o preconceito da mídia em relação às pessoas com deficiência, né? O preconceito que aparece na mídia, né? E também na mídia impressa, na verdade, né? Eu analisei basicamente 2 jornais, o Estadão e a Folha. E, e o doutorado foi sobre a história do movimento de pessoas com deficiência. Então, a deficiência perpassa, né, a minha vida pessoal, acadêmica e profissional também, porque eu trabalhei na Sorri Brasil, que é uma organização voltada para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu trabalhei lá também durante algum tempo, né? Então, a deficiência é uma coisa que faz parte, né, perpassa toda a minha vida, né? Perfeito, Lia. E o que mais que você tinha Verdade, pedido doutora para eu Lia. falar? Imagina. Então, é isso. Eu
estou aí, agora eu atuo mais assim, né? De vez em quando, quando me dá vontade, eu escrevo alguma coisa, quando alguma coisa me irrita muito. Tem que me irritar demais. Entendi. Aí, aí eu escrevo alguma coisa para soltar os cachorros e para irritar as outras pessoas também, porque geralmente o que eu escrevo irrita os outros deficientes, né? Porque eu tenho a minha maneira de ver as coisas Sua visão, né? e, e não concordo muito com o que vem sendo falado atualmente, né? Uhum. É muito mimimi para minha cabeça, né? Eu sou de uma outra época, né? Perfeito. Então, eu sei que o que eu falo muitas vezes irrita as pessoas. Acontece que eu tenho o direito de falar e ninguém pode me impedir, né, de dizer o que eu acho, porque eu tenho o direito, eu tenho a minha história, tenho a minha vivência e Uhum. eu falo o que eu quiser. É isso mesmo. Lia, pegando um pouquinho do que você falou, o seguinte, o que a gente observa, eu também acompanho o movimento das pessoas com deficiência há alguns anos, né, há algumas décadas, inclusive. E há cerca de mais ou menos 20 anos, no início dos anos 2000, eu observava que desde os anos 1980 e 1990, a gente podia sentir o movimento de luta das pessoas com deficiência muito vivo e atuante, muito vivo e atuante. Nós ouvíamos o tempo todo pessoas com deficiência reivindicando as questões que atingiam, né, o segmento diretamente. E aí, com o passar dos anos, né, anos 2010, 2020, estamos no ano 2025, a gente sente que tudo foi arrefecido, está tudo muito calmo, não sentimos mais tantas reivindicações. Lia, minha pergunta é, por que que o pessoal, assim, o segmento se acalmou tanto? Tudo já foi conquistado? Não, na verdade, não, né? Eu sempre costumo dizer, quando me perguntam, né, qual é a diferença entre antes e agora, né? Se melhorou, não melhorou, né? E eu costumo dizer que, comparado com o que não existia, né, antes do movimento, antes de 1979, 80, né? Uhum, Então, o que nós temos hoje é muita coisa, conquistamos muita coisa, se comparado perfeito. àquele nada absoluto que havia, né? Mas comparado ao que seria necessário, né, ao que na verdade seria o que pelo qual a gente tem lutado, né? Então falta muita coisa, né? Uhum, Se comparado ao ideal, né? Ao nosso ideal de luta, se comparado às nossas necessidades mesmo reais, né? A gente que uhum, vive a deficiência dia a dia, a gente percebe, né? Na própria vivência, que há muitas falhas, né? Muitas falhas. Você anda com a cadeira de roda na cidade de São Paulo, onde se você for comparar com outras cidades por aí, aqui é o paraíso, né? Aqui o uhum. centro, na verdade, né? Porque se você for para a periferia, a coisa pega também, né? Mas, enfim, mesmo assim, né? São Paulo, se você for ver, então, comparado com outros lugares por aí, é o céu, é o paraíso. Você consegue até andar na cidade, até Uhum. tomar o transporte público, né? Andar de metrô, andar de ônibus, né? Isso era impensável nos anos 80, né? Então a gente conquistou muita coisa, mas ainda está muito ruim. A gente percebe, as calçadas são péssimas, muitas guias rebaixadas estão em péssimas condições, muitas nem funcionam. Hoje eu vou na casa do meu irmão, que eu tenho que atravessar a Avenida Angélica, ali a partir da, da, da esqueci agora, Alameda, não sei o que agora, esqueci o nome. Enfim, mas Tá. não importa de qual Uhum. travessa que você pegue, Alameda Barros, na verdade. Isso, Não estava importa qual, confundindo. todas as guias rebaixadas, de um lado ou de outro, algumas estão com problema. Então eu empaco com a minha cadeira, a rodinha da frente cai num buraco, e assim, é toda vez a mesma coisa. Aí você depende da bondade de estranhos, né? Porque é uma Uhum. cadeira muito pesada, minha irmã não consegue desatolar ela, né? E aí você fica
precisa da ajuda. E o que é bom é que o brasileiro é muito solícito, né? Bom, mas resumindo, né? Eu acho que é assim, não é que tenha tudo sido conquistado, mas acho que o mínimo, né? O mínimo foi conquistado. Uhum. E isso, de certa forma, trouxe algum alívio, né? Outra coisa é que o movimento, nessa época em que você citou, no começo dele, os anos 80, os anos 90, era uma novidade absoluta. Ninguém falava de inclusão, de direitos das pessoas com deficiência, acessibilidade, ninguém falava sobre isso. Nós fomos os primeiros a trazer esse tema à baila, né? Então, como não havia nada e tudo que a gente falava parecia uma tremenda novidade, e era, né? Então, isso chamava muita gente e isso trazia uma vitalidade. E era um momento histórico muito específico, né? Os anos 80, os anos 90, foi um momento histórico para o Brasil, para o mundo, né? Um momento onde as minorias se levantaram e se reconheceram como cidadãos, com direitos, né? Então, foi um momento histórico ali muito específico, né? Uhum. E quando isso mudou, né, teve a questão da internet, das redes sociais, o que trouxe uma mudança para a sociedade como um todo, né? Então, o movimento se modificou também, né? E Perfeito. as novas gerações, bom, tem outra questão, né? Os velhos estão morrendo, os jurássicos, né? Tipo eu, assim, né? Todo dia morre um jurássico, né? E nós já somos realmente muito poucos, né? Com a gente morre a nossa história, né? Porque é uma história muito pouco contada, muito pouco documentada, né? E então, muita coisa morre com as pessoas, né? A história morre com as pessoas porque não tiveram oportunidade de passar adiante. Então, e a nova geração está preocupada com outras coisas, né? Como já houve, eu acho que a principal conquista do movimento de pessoas com deficiência foi a questão da legislação, né? A Constituição, né? Que as questões da pessoa com deficiência perpassa toda a Constituição, né? E a legislação toda que foi feita a partir daí. Uhum. Então, e a outra coisa muito importante que aconteceu foi essa revolução cultural em relação às pessoas com deficiência. Então, a maneira como a sociedade percebe as pessoas com deficiência mudou, houve uma mudança para melhor, né? Não que não exista preconceito, não que não exista discriminação, não que não exista ainda muita coisa complicada e difícil, não, não, mas aí melhorou, a verdade é que melhorou, né? Então, para essas novas gerações de pessoas com deficiência, essa questão está muito mais fácil, né? E eu, às vezes, me pergunto por que eles reclamam tanto. Eu vejo eles reclamando e eu não vejo muito motivo para isso. Claro que eles, na visão deles, é o motivo, né? Mas eu, quando estou sempre comparando com o passado, né? Eu penso, bom, esse cara está reclamando de barriga cheia, né? Mas, enfim, Aham. um pouco isso, né? Mas a maior parte das pessoas está tocando a vida, né? Está tocando a vida, está aproveitando as oportunidades que estão aparecendo, né? E Perfeito. não está interessada em ficar em picuinha, né? Quem fica tocando nesse assunto, ou reclamando, ou sei lá o quê, são as pessoas, uma minoria ali, né? Como, aliás, é o que aconteceu no movimento também, né? O movimento, esse de 79 e 80, evidentemente, a liderança toda eram pessoas, de alguma maneira, embora deficientes, né? É, eram
privilegiadas na sociedade, né? Eram pessoas que tinham a oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade de ter uma base familiar boa que as ajudasse para se desenvolverem enquanto pessoas, né? Eram pessoas que tiveram a oportunidade de fazer a reabilitação, de ter uma cadeira de rodas, né? O que nós sabemos, naquela época era uma minoria, né? E como hoje ainda é uma minoria, né? Então, é assim, essa é a questão, né? A diferença do nosso movimento, né, para outras formas de atuação que ocorreram antes do movimento, que havia organizações de pessoas com deficiência antes do movimento, né, é que o nosso movimento estava voltado para uma mudança da sociedade, né? Nós não estávamos lutando para uma mudança ou uma atuação específica para nós mesmos, né? Ao contrário das outras organizações, né? Essas mais antigas, que eram organizações voltadas para o esporte, voltadas para o emprego, organizações de ambulante, né? Então, eles estavam voltados para resolver os problemas dos indivíduos que faziam parte daquela associação. Entendi, Né? certo. Então, nosso movimento, de certa forma, foi revolucionário por causa disso, porque não estávamos voltados para nós mesmos, né? Mas para E fora, né? sim Para para a a mudança da sociedade. sociedade. Agora, Lia, é o seguinte, na verdade, o movimento foi forte, com certeza, muito significativo, porém, dependia muito de locomoção, né? Como não era uma época de internet, as pessoas tinham que se deslocar, que se locomover, sair de suas casas, no momento que não era garantido nem transporte adaptado, acessibilidade em todos os ambientes, era muito mais difícil, né? Hoje, houve me parece, pela minha percepção, que houve uma migração, né, do movimento físico que se encontrava pessoalmente, presencialmente, para as pessoas ficarem confortavelmente no ambiente virtual. Mas a minha pergunta para você, e nós que estamos também no ambiente virtual, né, no ambiente da internet, me parece, eu tenho uma percepção, eu queria saber se você concorda, se você discorda, qual é a sua opinião sobre isso. Me parece que existe assim uma subutilização da internet em prol das pessoas com deficiência, que não houve uma organização desse movimento no ambiente virtual. É uma percepção, pode ser que esteja errada. Mas o que você acha dessa minha percepção? Você acha que as pessoas com deficiência poderiam estar mais unidas virtualmente e, de repente, se organizar para reivindicar mais, sem precisar sair de casa, no conforto dos seus lares, né? Do seu computador, do seu celular? O que você acha? De certa forma, sim, né? Eu acho que poderiam, né? O movimento poderia estar mais organizado virtualmente, né? Mas é como eu te falei, na verdade não existe mais um movimento, né? Existem pequenas organizações, né, muito específicas, existem indivíduos que atuam na área, que estão, de certa forma, até ganhando dinheiro na internet, né? Fazendo vídeos e falando sobre deficiência, sobre dicas de como resolver, tipo, sei lá, como treinar a sua cuidadora para vestir a roupa em você, né? É, Uhum. Coisas como, sei lá, como ir no banheiro, como encontrar uma maneira de ir em banheiros que não são acessíveis, como viajar usando uma cadeira de rodas, né? Então, tem muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa na internet, né? Eu Certo. tenho visto. Mas Um não é movimento de luta não é um organizado, movimento, esse não existe não, mais. são indivíduos, né? São pessoas, indivíduos que escrevem
artigos e publicam no LinkedIn, no Facebook, sei lá, onde mais, sei lá, Instagram, fazem Uhum, vídeos, né? Mas uhum, são indivíduos, não são grupos, né? Não sim, são associações, né? perfeito. É um outro momento, né, Lia? É um outro É um momento. momento Perfeito. totalmente diferente, né? Certo. O movimento ele não existe mais, na verdade, né? Então não tem ninguém, eu acho, que possa dizer falar em nome do movimento, porque ele na verdade não existe, Não né? existe, Não entendi. existe Lia, mais. uma grande conquista nos últimos anos, em 2015, foi a publicação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que traz, reúne, né? Na verdade, é um condensado, né? Nasceu primeiro como Estatuto da Pessoa com Deficiência e depois, com a relatoria da Mara Gabrilli, veio a se transformar a Lei Brasileira de Inclusão. Está completando agora 10 anos. Qual é a sua avaliação sobre o instrumento legal? Funcionou? Você acha que é uma lei que pegou? É uma lei que estava só no papel? Uma lei que ninguém lembra? Ou não? Valeu a pena? Qual é a sua avaliação sobre a LBI? Então, a história dela, você falou, né, que era um estatuto, né? Começou como um estatuto da pessoa com deficiência, né? Uhum. Contra o qual eu me debati, né? Porque como uma jurássica que batalhou para que os direitos das pessoas com deficiência na Constituição não fosse um título à parte, né? Tipo uma tutela, né? Referente onde os direitos das pessoas com deficiência ficassem ali todos reunidos num capítulo à parte da Constituição, né? O movimento na ocasião debateu isso e concluiu que se a gente estava buscando inclusão, a gente tinha que começar pela própria Constituição, né? Perfeito. Então, os direitos não deveriam estar separados das outras pessoas, né? Dos outros cidadãos. Os direitos das pessoas com deficiência deviam estar juntos das outras pessoas e deveriam perpassar, né, toda a Constituição. Então, sobre educação de deficientes, está no capítulo da educação, saúde está no capítulo da saúde, e assim por diante. Né? Essa foi uma escolha do movimento, né? E com a qual eu concordei e defendi sempre, né? E quando veio essa ideia de fazer um estatuto, né, eu combati o que eu pude combater, eu combati, porque eu achava que isso era exatamente o contrário de inclusão, exatamente o contrário do que o movimento Obrigada. havia defendido, né? Então Uhum. eu não apoiei e fui totalmente contra, né? Aí veio aí teve a convenção, né, sobre os direitos, a Isso. convenção internacional, né, que é meio que uma constituição internacional, né? A Constituição foi incorporada à nossa Constituição através de um decreto, uma aprovação do Congresso e do presidente, né? Então ela foi incorporada, né, como se fosse parte da Constituição. A Como uma convenção emenda tem que ser constitucional, né? uma emenda constitucional. Isso. Ela vale como a Constituição, a Uhum. convenção, né? Então, eu achei que já estávamos bem servidos de legislação também, que não havia Perfeito. necessidade de mais uma coisa, né? Mas aí veio essa ideia aí de que era uma coisa bem antiga do deputado, acho que senador, sei lá, o Paim, né? Se não me engano, a Isso. ideia começou Isso. com ele lá, né? E depois acabou, ele nunca desistiu disso, né? Embora a gente tivesse falado contra, mas não adiantou, ele insistia nisso e nunca tirou essa proposta da pauta, né? E aí veio a Mara e resolveu, então, transformar isso na Lei Brasileira de Inclusão. Ela deu uma garibada ali no negócio, né? Porque tinha Uma nova muita coisa, roupagem, né? nova roupagem, né? Porque o É. estatuto era ridículo, para dizer bem a verdade, né?
Então, ela deu uma nova roupagem na coisa, deu uma melhorada, incorporou muita coisa que tinha na convenção e tal, né? Então, na verdade, eu não conheço muito bem a LBI, porque não me interessei em ficar esmiuçando aquilo, né? Já que era uma coisa que eu nem queria, né? Uhum. Então, mas, pelo que eu li, pelo que dizem, né? Não prejudica, né? E, como dizem, né, o que abunda não prejudica, né? E, então, é isso aí. Eu acho que, não sei até que ponto realmente Tem funciona ou diferença, deixa de né? funcionar, né? E, às vezes eu penso, talvez seja útil, porque como está tudo no mesmo lugar, né? Talvez facilite, né? Isso. Na Acho hora que da essa é uma pessoa, vantagem, né? É uma talvez vantagem. é, porque na Constituição não, você tem que ficar catando tudo, as coisas que estão Isso. E lá lá, está né? concentrado, né? Tudo. E lá está concentrado, né? Então tem essa vantagem, eu reconheço que tem essa vantagem. Eu não gosto muito da ideia, mas eu reconheço que tem essa vantagem, sim. E Está então, completando assim, 10 anos já, agora, né? Eu é, entendi seu ponto de vista, se né? se está realmente sendo, como te falei, na minha visão prática das coisas, não, não mudou muita coisa, né? Na vida real, não sei se mudou muita coisa, se a LBI influiu mesmo para que as coisas ficassem melhores, Acontecesse, não sei, né? né? Mas tudo bem, eu acho que pode ser útil, como te falei, pode ser útil. Perfeito. Agora, Lia, é assim, na verdade, o conceito de inclusão, né, perfeito, que o movimento sempre defendeu, foi que a pessoa com deficiência tivesse inserida dentro da Constituição. Quando foi aprovada a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela foi incorporada à Constituição como uma emenda constitucional, e isso trazendo robustez, né, às reivindicações das pessoas com deficiência. E a inclusão seria considerado como uma coisa natural, né? Assim, pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência tratadas com uma certa equidade, né? Só que, na prática, concretamente, por exemplo, um exemplo concreto, no mercado de trabalho, né? Quando um recrutador ele se depara com um trabalhador com a mesma formação, uma pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência, então, o histórico, né, a bagagem cultural que aquele recrutador carrega, geralmente ela é carregada de preconceito e discriminação. E a tendência dele é buscar pessoas sem deficiência. Isso, né, seja porque ele acredita que aquela pessoa com deficiência não vai ter condição nem capacidade de cumprir as questões empresariais do trabalho e tal. Mesmo sem ele conhecer, é uma bagagem preconceituosa de cada um, né? Aí veio a lei 8213, né, que é a lei a lei de cotas, que ela fez toda uma diferença. Embora nós quiséssemos que naturalmente os recrutadores equiparassem pessoas com e sem deficiência, mas essa naturalidade não veio nunca, né? Então até hoje o pessoal utiliza a lei de cotas para garantir que as pessoas com deficiência sejam empregadas. Então, não seria assim, um certo romantismo do movimento das pessoas com deficiência imaginar que a inclusão acontecesse naturalmente, que a Constituição fosse cumprida, né? Então, na verdade, a lei de cotas não foi uma reivindicação do movimento de pessoas com deficiência. Uma imposição, né? Não, essa não foi, tanto é que ela não, na Constituição não aparece nada Não, nesse tipo. não. Reserva de cotas, não. Então, porque houve essa discussão na época, né? E o movimento chegou à conclusão que não, que essa evolução em relação à inclusão das pessoas com deficiência em todos os níveis, né, educação, emprego e todo o resto, né, deveria ser uma decorrência, né, da
da conscientização da sociedade, né? Uhum. E que não era uma coisa que iria trazer benefício para as pessoas com deficiência, essa coisa da cota, né? Eu, É. pessoalmente, sempre fui contra, Uhum. né? A organização da qual eu fazia parte, o NID, Núcleo de Integração de Deficientes, né? Nós sempre nos colocamos contra essa cota, né? E a Certo. maioria do movimento também. Havia gente no movimento que era a favor, Uhum. havia algumas organizações que eram a favor, mas foram voto vencido. Tanto é que isso não aparece na Constituição, né? E É. tudo que o movimento quis que estivesse na Constituição, está na Constituição. Uhum. Acredite se quiser, né? Uhum. Porque houve um trabalho muito importante em relação às comissões, né? Que havia que precederam a Constituição, né? E então não houve assim dizer, nós queríamos isso, mas não foi aprovado. Não, tudo que nós quisemos está lá. Então, a cota não está lá porque nós não reivindicamos a cota. E eu Perfeito. acho que, pessoalmente, eu acho que isso não traz benefício, né? Porque, no fim, acaba aumentando o preconceito. Você acha que Porque sim? se você não resolve o problema, né? Porque você Uhum. vê, é uma quantidade ínfima de pessoas que são empregadas, né? Se comparado ao universo de pessoas com deficiência aptas a trabalhar, né? É, Uhum. é uma porcentagem ínfima que de fato trabalha, né? Então, em termos de porcentagem, não resolveu, e em termos de valorização da pessoa com deficiência enquanto funcionário, enquanto empregado, enquanto profissional, também não Uhum. melhorou muito. Não digo que não melhorou nada, mas Entendi. não melhorou muito. E eu acho que as empresas, quando são forçadas pela lei a contratar, Uhum. elas nada do que eu estou virando anarcocapitalista, né? Então você tem que levar isso em consideração. Mas, de qualquer forma, é, eu sempre pensei assim, né, que não funciona, porque a pessoa é obrigada a contratar, acaba contratando, mas a pessoa fica lá num canto, nunca tem oportunidade de progredir, Não né? é de fato uma inclusão, né? Não é de fato uma inclusão. Os colegas consideram que aquela pessoa não é capaz, porque ela está lá, porque foi obrigada Pela a ser, a cota. empresa foi obrigada a contratá-la, então logo ela não deve ser tão boa assim, porque se fosse tão boa assim, não teria entrado pela lei de cotas, né? Uhum. Então há esse preconceito, né? Se ela está trabalhando é porque é pela lei de cotas, né? Existe isso, é real, né? Perfeito. Então, não é que não existam pessoas capazes, evidentemente que existem muitas pessoas com deficiência com condições ótimas de serem excelentes profissionais, né? Só que, no fim, elas acabam ficando com essa pecha, né? Essa pecha de que, bom, se está aí é porque foi pela lei de cotas, né? Entendi. Lia, Então, a eu gente está acho que isso chegando. não traz Perfeito. benefício. Na verdade, Entendi. se traz é muito Que é uma obrigação, né? Não é uma coisa é natural. uma obrigação. Entendi. Então, o Romeu Sasaki não era a favor da lei de cotas. Uhum. Muitas vezes ele me disse isso, porque Certo. ele tinha essa opinião também, que a coisa Perfeito. deveria, não adiantava ser uma coisa forçada, né? Uhum. Lia, bom, A mesma coisa do... a gente tá chegando aqui a- nos finalmente da nossa entrevista. aham. Só para a gente encerrar, me fala uma coisa. Na verdade, para a inclusão de fato acontecer, seria necessário uma maior conscientização. Como é possível a sociedade alcançar esse nível de conscientização que se traduza em inclusão? Por favor, qual que é a sua opinião? É um processo muito longo, na verdade, né? Não é, e nós, em termos históricos, né? O que nós temos de movimento e de legislação e de conscientização da sociedade em relação às pessoas com deficiência?
o quê? 40 anos, 45 anos? Isso é menos que um piscar de olhos em termos históricos, em termos da sociedade, né? Então, na verdade, isso ainda vai levar algum tempo, né? Claro, tudo contribui de alguma forma, né? Porque o Romeu nos ensinou, por exemplo, né, que duas coisas são fundamentais, né, para que essa mentalidade em relação às pessoas com deficiência se altere ao longo do tempo, né? Uma condição sine qua non é a informação correta, porque todo preconceito, toda discriminação não é porque a maldade, a pessoa é má, a pessoa odeia pessoas com deficiência, é capacitismo, é um horror, a sociedade é horrível. Não, é falta de informação, é informação errada, né? A Uhum. informação correta é o que liberta, né? Então, a Perfeito. informação correta é condição sine qua non. A outra coisa é convivência. Na medida em que as pessoas com deficiência têm uma oportunidade de conviver normalmente com pessoas sem deficiência, ao longo do tempo, isso vai acabar se tornando uma coisa mais natural, como está se tornando, né? Só que Uhum. é lento, como eu te falei, né? Só que é Uhum. lento. Por exemplo, muita gente dizia assim, mas para que ter acessibilidade, calçada, guia rebaixada, essas coisas, se não tem ninguém andando nas ruas com cadeira de roda? É lógico que não tem. Se não tem acessibilidade, não vai ter Não tem ninguém como, andando na rua com exatamente. cadeira de rodas, né? É. Agora, à medida que você proporciona essa condição, as pessoas vão aparecer, Começam a né? utilizar, né? Uhum. Exatamente. E aí a convivência vai acontecer, né? É Perfeito. por isso que é o que está mudando, né? Então, Uhum. é tudo assim, né? É tudo assim. Lia, eu quero agradecer demais por você ter aceito o meu convite, por você estar com esse bate-papo gostoso aqui comigo, viu? Logo nós vamos publicar essa entrevista e te aviso para publicar. Muito obrigada, viu, querida? Eu aqui agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Eu tenho certeza que muita gente vai discordar do que eu estou dizendo, mas eu acho que é assim que é a vida, né? As pessoas Claro, têm o direito de concordar e discordar umas das discordar. outras. E temos que voltar a isso, né? Porque Ah, hoje em boa, dia é ótimo. meio que proibido, né? É meio que É, proibido você ter uma opinião diferente do outro, né? Se você uhum, ousa falar alguma coisa diferente do que sei lá, os ungidos acreditam que seja o ideal, você é cancelado, né? Acho que isso. temos que voltar à naturalidade de cada um poder dar a sua opinião de maneira Maravilhoso. honesta, de maneira civilizada, né? E com argumentos, né? Eu espero que essa entrevista sirva para isso. Perfeito. Muito obrigada, querida. Concordo plenamente com você. Um beijo, obrigada, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.